Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite, queria cumprimentar todo mundo aqui que está na mesa, que fizeram falas importantes. E eu queria convidar todos vocês, todas e todos, para que a gente possa fazer aqui agora uma reflexão à luz do que já foi falado e das ideias que eu gostaria de colocar para vocês sobre o que nós estamos debatendo aqui hoje. Cada mulher e cada homem que está aqui hoje precisa compreender que nós estamos numa guerra. E uma guerra nem sempre é feita com armas de fogo, são guerras de ideias, mas que podem se desdobrar em lutas mais violentas. Vocês precisam compreender isso. Há uma luta ideológica em curso. Só nessa semana, vejam bem, só nessa semana, o MEC e o governo Bolsonaro suspendeu mais de 5.000 bolsas de pesquisa que afetaram estudos importantíssimos como uma pesquisadora na UFRJ que iria iniciar uma pesquisa sobre o Zika vírus e essa pesquisa teve que ser adiada. Nessa mesma semana, o governo, que diz que não tem dinheiro para as pesquisas, lançou um programa de militarização das escolas públicas por todo o país. Compreendem a guerra ideológica que nós estamos metidos? Existem dois processos históricos que se encontram agora nessa situação política que nós estamos no país. E nós precisamos contextualizar isso para chegarmos a entender como o Futurice é um projeto de um governo de extrema-direita que tem dentro do Ministério da Educação um ministro e uma equipe que quer capturar as universidades e os institutos federais para o mercado financeiro e para um projeto ideológico de extrema-direita. Existe um processo que o Brasil está colocado, que foi inclusive interrompido, mas que agora volta com força total, que é localizar o Brasil como uma semicolônia exportadora de soja e minérios e pronto, e acabou. É uma localização do Brasil e da América Latina na Organização Mundial do Trabalho, na Organização Mundial do Comércio, como uma colônia exportadora de commodities e pronto, e acabou. Nessa perspectiva, você não precisa ter grandes centros de excelência que possam produzir conhecimento científico, que possam agregar valor. Porque o Brasil não tem que produzir crescimento científico na cabeça da nossa elite, na cabeça da burguesia internacional. O Brasil tem que importar conhecimento científico. E para isso, para que investir nas universidades e nos institutos federais? Não faz nenhum sentido. É assim que eles pensam. É assim que os banqueiros pensam. Os banqueiros, no primeiro semestre desse ano, enquanto todo mundo aqui está sofrendo as consequências da crise econômica, lucraram mais de 42 bilhões. E eles querem o que nós estamos fazendo aqui na universidade. E o projeto Futurice tem a ver com isso. Quem não entender isso vai estar ajudando a levar o Brasil à condição de colônia e subordinando a produção de conhecimento no país a esse projeto. Pode ser que tenha gente dentro das universidades que querem que o Brasil seja isso. E estão lutando para que o Brasil seja isso. Mas se existem pessoas que estão aqui hoje preocupadas com essa situação, precisam enfrentar esse projeto. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Essa situação de localização do Brasil como uma colônia
importadora de conhecimento e exportadora de matéria-prima barata, se encontra com uma crise econômica de 2008, que se estende há mais de 10 anos. E essa crise econômica ela tem uma saída para a grande burguesia internacional: jogar todo o sacrifício dessa crise, todas as desvantagens dessa crise, todo o sofrimento dessa crise nas costas do povo trabalhador latino-americano, em especial do povo trabalhador brasileiro. Isso significa também nas costas dos filhos de quem trabalha hoje, dos pais de vocês que são estudantes, de nós que somos técnicos administrativos, dos docentes e de quem está no mercado de trabalho empregado e fora da condição de empregado, que já são mais de 15 milhões de trabalhadores no Brasil sem empregos. Mais de 20 milhões no emprego informal. Isso depois que o Temer nos prometeu que a reforma trabalhista ia gerar empregos. Vocês lembram disso? Se terceirizar, vai ter emprego. Se fizer a reforma trabalhista, vai ter emprego. Na Argentina, o Macri, em 2017, disse: se nós fizermos a reforma da Previdência, vai ter emprego e vamos sair da crise. A Argentina está expulsando o Macri do poder porque o país está quebrado. E o Brasil está indo na mesma situação. Na mesma situação. Então, a localização histórica do Brasil, quando condição de colônia, se localiza também, se encontra com a crise econômica. Se encontra com a guerra comercial Estados Unidos e China, que tem consequências aqui. Os Estados Unidos não querem perder a América Latina para outros possíveis competidores internacionais. Não querem que o Brasil se embloque com outros possíveis competidores internacionais. Por isso a eleição de Bolsonaro e um governo de extrema-direita é útil hoje para a burguesia, ainda que Bolsonaro fale merda todos os dias. Todos os dias. Nós temos um presidente da República que desmoraliza as mulheres, que desmoraliza os indígenas, que desmoraliza a comunidade LGBT, que desmoraliza quem estuda nas universidades, todos os dias. Não era essa cara feia do capitalismo que eles queriam, mas saiu do controle. Era um capitalismo com uma carinha de Luciano Huck, talvez. Mas não deu. Eles perderam o controle. E agora a Globo não sabe se bate ou se assopra. No Jornal Nacional defende a reforma da Previdência. No Zorra Total bate na reforma da Previdência. Critica o Bolsonaro. Apoia o Paulo Guedes. Essa ofensiva para que eles saiam da crise, não é uma ofensiva para que nós, trabalhadores, estudantes, o povo, a maioria, saia da crise. É uma ofensiva para que a elite, a minoria, as poucas famílias de bilionários possam continuar sendo bilionários, possam continuar tendo um helicóptero, possam continuar tendo seu iate, possam continuar tomando champanhe todos os dias, para que eles possam continuar tendo essa vida boa. Eles estão armando uma ofensiva. É uma ofensiva para saquear direitos. As universidades estão na rota disso. Vocês estão vendo boa parte da classe trabalhadora dos grandes centros urbanos em cima de uma bicicletinha do Itaú, entregando comida, sem contrato de trabalho, sem salário mínimo, sem plano de saúde, sem férias, sem nenhum direito trabalhista. E eles querem que vocês que estão aqui façam parte dessa classe trabalhadora. Vocês não tinham que estar aqui, porque isso aqui nem deveria existir. Porque não é o papel do Brasil produzir conhecimento científico.
O papel do Brasil é exportar soja e botar fogo na Amazônia para exportar mais soja e causar mais novos Brumadinhos para exportar mais minério. Essa é a lógica que está dentro da cabeça do sistema financeiro. E para isso eles fazem também uma ofensiva ideológica. Porque para não usar, num primeiro momento, da força bruta, que eles podem ainda fazer isso, é preciso convencer o pobre de defender as bandeiras dos ricos. Então, tudo que for crítica ao capitalismo é coisa do demônio. É comunista. Qualquer bandeira universal que está dentro da Proclamação dos Direitos Humanos, que foi assinado por países capitalistas também, depois do pós-guerra, é coisa de comunista. É coisa de gente possuída pelo demônio. Se o cara está de bicicleta, entregando comida, ou está no Uber, ganhando sem contrato de trabalho, sem nenhum direito trabalhista e vai reclamar, ele está possuído pelo demônio. Ele é comunista. Ele não aceita o seu destino. Ele não aceita uma sociedade meritocrática e transforma o centro da sociedade em meritocracia. Se você não conseguiu ser vencedor na vida, é porque você é um vagabundo. É a sociedade de que a maioria fica para trás. Não é a sociedade de que ninguém fica para trás. Por isso a disputa é ideológica. Porque se nós não compreendermos isso, nós vamos perder essa batalha. É que tipo de sociedade que nós queremos? É a sociedade que é todos nós teremos um direito e condições igualitárias e tratar os desiguais também desiguais. Não dá para tratar os desiguais de forma igual. Não dá para tratar um playboy que nasceu lá na Barra da Tijuca com quem nasceu na favela da Rocinha igual. Não dá. Porque é como começar uma corrida onde um velocista tem uma corrente de 10 quilos amarrada no tornozelo. E o outro está livre. E bota para correr. E o que está com as correntes amarradas nas pernas perdeu? Perdeu. Pô, não ganhou. Perdeu. Perdeu o playboy. Então é um debate ideológico, de concepção de sociedade. Quem é que tem que ter acesso ao conhecimento? Porque é verdade que nós moramos num país, nós vivemos num país que é rico em minérios, recursos naturais, mas se nós não soubermos controlar as forças da natureza, nós não transformamos isso em riqueza, nós não transformamos em diminuição do peso da existência humana. E isso só é possível ser feito com conhecimento científico. E é só possível distribuir riqueza se tiver mais acesso ao conhecimento científico. E isso é só possível se as universidades se abrir para que toda a sociedade possa ter acesso ao conhecimento científico. E é por isso que hoje eles estão cortando as bolsas de pesquisa, que as universidades estão agonizando pelos números que foram apresentados oficialmente aqui pelo pró-reitor. E, ao mesmo tempo, eles estão abrindo escolas militares de pensamento único. Ou alguém acha que numa escola militar há uma diversidade de pensamento e todo mundo senta igual nós estamos aqui para discutir o projeto Futurice? E esse projeto vai chegar aqui. A militarização das universidades também é um projeto. Porque se no projeto Futurice... Quantos minutos eu tenho? Mais 10. Você pode contratar professores por organizações sociais sem concurso público,
Que tipo de professor vocês acham que o MEC, que é conduzido por um cara que é aluno do Olavo de Carvalho, vai colocar aqui? Olavo de Carvalho. É preciso ainda ter o privilégio da ingenuidade para saber que tipo de professor vai entrar dentro das universidades? Que tipo de aula nós vamos ter aqui? É nesse contexto que o projeto Futurice se encontra. É um projeto que acaba com a democracia dentro das universidades, e antes do projeto ser implementado, isso já está acontecendo. Nós temos uma tradição democrática de eleger os dirigentes das universidades, e olha que nós já questionamos essa tradição democrática, porque nós queremos que seja mais democrática. Porque hoje os conselhos universitários são majoritariamente conduzidos e dirigidos pelos docentes. O peso dos estudantes e dos técnicos é menor. E nós gostaríamos que fosse igualitário. Eles querem menos democracia e, por isso, várias universidades e institutos federais estão tendo interventores. E vocês viram, algumas semanas atrás, os estudantes do Cefet expulsando o interventor que foi escolhido pelo MEC. Isso aconteceu na Universidade do Ceará. Isso vai acontecer aqui na UFLA. Vocês acham que não vai acontecer aqui na UFLA? Se o reitor que foi escolhido não for o reitor que vai implementar o Futurice, vocês acham que vai ser o reitor que o MEC vai empossar? Claro que não vai ser. É claro que não vai ser. Esse é um desafio de vocês. Quando é que é a eleição para reitor aqui? Esse ano, em novembro. Pois é, em novembro você já tem uma grande batalha. Então a margem democrática ela já vai sendo triturada antes do futuro ser implementado. Agora eu pergunto para vocês, uma organização social, pela ideia do futuro, isso aqui vai administrar a universidade. Vocês acham que quem que vai mandar aqui? A cúpula da organização social submetida ao MEC ou o conselho universitário que é eleito pela comunidade universitária? Vocês sabem a resposta. Claro que vai ser a organização social que vai mandar dentro das universidades. Eles dizem, nós não vamos ferir a autonomia universitária. Eles já estão fazendo isso. Nós vamos garantir o orçamento, é só uma verba complementar. Eles já não estão garantindo o orçamento, companheiras e companheiros. Eles já estão mentindo descaradamente. Já não há orçamento. O RU... Nosso pró-reitor pode dizer até quanto tempo ele fica aberto, funcionando normalmente. Vocês perguntem aqui para ele na hora que vocês forem perguntar. Quanto tempo, com o orçamento que existe hoje, o RU pode ficar aberto? Porque nós sabemos que se ele fechar, vai ter vários estudantes que vão ter que voltar para casa. E é isso que eles querem. E vão ter que voltar para casa e pegar uma bicicletinha do Itaú e trabalhar vendendo comida para a classe média que elegeu o Bolsonaro. É isso que vai acontecer. O Arnaldo teve aqui, vocês me disseram, secretário executivo do MEC, um homem do mercado financeiro, um dos elaboradores da PEC do fim do mundo. A PEC que hoje está se discutindo dentro do governo, já tem umas alas que estão dizendo o seguinte, gente, não era bom a gente dar uma flexibilizada aí, porque está acabando a luz até no quartel. E hoje o Estado de São Paulo, peguem o editorial do Estado de São Paulo, peguem o editorial do Estado de São Paulo. Hoje, eles já perceberam que tem gente começando a falar assim, gente, a gente não exagerou demais, não. Não dá para dar uma flexibilizada. O editorial do Estado de São Paulo está dizendo, no teto não se mexe. Reproduzindo o sistema financeiro. O Arnaldo diz o seguinte, secretário executivo do MEC, elaborador da PEC do fim do mundo. Um dos elaboradores também da reforma da Previdência é o atual ministro da Educação. Dessa reforma da Previdência que eles estão aprovando. Porque além
Além de não querer ninguém aqui na universidade, eles querem que todo mundo trabalhe até morrer. Mas o Arnaldo diz o seguinte, olha, as universidades do mundo inteiro, e cita Harvard, Oxford, trabalham nessa lógica do futurice, recebe, capta recurso da iniciativa privada. Será que só a gente está certo e está o mundo inteiro errado? Ele usa essa expressão. Só que ele não fala que uma anuidade na Cambridge, de Inglaterra, por exemplo, custa R$177 mil. Isso por mês dá R$14.800 de mensalidade. Aí eu pergunto para quem está aqui, quem é que pagaria R$14 mil de mensalidade no curso que está fazendo hoje? Isso ele não fala. Porque 300 é 14 mil para sustentar a pesquisa de ponta. Aí ele fala outro dado, usaram dentro do Congresso Nacional essa semana, porque o ministro esteve lá para ser sabatinado. Dado que o ministro usou, na faculdade Getúlio Vargas custa metade para formar um aluno do que nas universidades públicas. Isso é um absurdo. Por acaso na faculdade Getúlio Vargas tem restaurante universitário? Por acaso na faculdade Getúlio Vargas tem pesquisa de ponta? Por acaso na faculdade Getúlio Vargas tem hospital veterinário? Por acaso na faculdade Getúlio Vargas tem docentes e técnicos com plano de carreira? Tem projeto de extensão com a comunidade? Compreendem como eles usam argumentos que, se você estiver distraído, você, realmente, né? Como eles são. Vou para o final. Meu tempo está acabando, eu queria só defender mais 3 ideias. Nós precisamos construir linhas de defesa. Isso é uma guerra, gente. Tudo que eu estou falando aqui está prestes a acontecer. Eles podem aprovar o futurice com medida provisória. E nós não sabemos o que vai acontecer dentro do Congresso, se o Congresso vai ou não vai. Tem fricções, choques do Congresso com o governo, mas eles podem fazer um acordo e o Congresso pode aprovar a medida provisória, parcial, totalmente, mas eles podem fazer isso. Há uma correlação de forças hoje na sociedade, há um crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo que pode nos impor uma derrota histórica. Então nós precisamos construir linhas de defesa. E a primeira linha de defesa é ideológica, é concepção de sociedade. Nós precisamos decidir, se você não está decidido ainda que sociedade você quer defender, você precisa decidir se a sociedade de que todo mundo tem que ter acesso ao que a gente produz de riqueza no país, ou se é a sociedade que só os filhos dos banqueiros têm acesso. É preciso decidir. Uma sociedade que nós queremos, que tem alguma margem democrática, para que eu possa decidir os rumos da onde eu vivo, de onde eu trabalho, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, ou se é uma sociedade onde os militares vão decidir por mim o que eu tenho que fazer. Uma sociedade onde quem é LGBT tem que ter o direito democrático de namorar na rua em público e não ser ofendido. Uma sociedade de quem é negra e negro tem o direito de andar na rua e não ser chicoteado, como foi e aconteceu essa semana com um garoto que roubou uma barra de chocolate, enquanto tem muito bandido de colarinho branco que está livre até hoje, como os filhos do Bolsonaro que são milicianos. É essa sociedade, é esse adjuntivo, o debate é ideológico. A segunda linha de defesa é agitação e propaganda. Tem que fazer, não podemos ficar aqui só falando entre nós. Entendam isso aqui, hoje, como uma preparação para a guerra. Tem que sair para os bairros, tem que falar na família, tem que gastar saliva, tem que se preparar, estudar, para desconstruir as fake news. Bolsonaro vetou
projeto que criminaliza as fake news, porque eles têm uma máquina de fake news operando 24 horas por dia. Ora, por que ele vetou isso? Então façam podcast, façam canais no YouTube, disputem palmo a palmo com a extrema-direita as redes sociais, façam cursos populares nos bairros, criem projetos de extensão, se não tiver, vá de forma voluntária, faça o debate de ideias, é o futuro que está em jogo. É o nosso futuro, do futuro do país. E quando não sobrar mais nada, não vai adiantar reclamar. Não vai adiantar reclamar. Isso é tarefa nossa. Dos setores mais conscientes. E a última linha de defesa. Ir para a rua. Dia 7 de setembro agora é todo mundo de preto nas ruas. Mas vai ter mais. Tem várias ocupações de reitoria acontecendo nesse momento. Hoje foi a Universidade Federal de Goiás. A minha universidade, da minha terra. Estou com muito orgulho disso. Mas nós vamos ter que fazer isso no país inteiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é que a maioria que está aqui nos ouvindo são estudantes, tem docentes e tem técnicos. Nós passamos os últimos anos fazendo muitas greves. E muitos estudantes reclamavam disso. Mas agora vocês estão vendo que a resistência está sendo encabeçada pelos estudantes. E eu quero dizer para vocês que a história está convocando vocês para encabeçar um processo de lutas que pode contaminar a classe trabalhadora brasileira, porque isso que nós estamos sofrendo aqui não é uma guerra particular. A Petrobras está sendo entregue e vendida, e lá tem petroleiros que estão preocupados e se mobilizando. Os Correios estão sendo privatizados e vendidos e entregues, e lá tem trabalhadores que trabalham nos Correios que estão preocupados em perder os seus empregos. A classe trabalhadora brasileira está sendo submetida a uma situação de antes do século XX, século XIX. É isso. E esse movimento que nós estamos fazendo na educação, que está encabeçando a resistência contra o governo Bolsonaro, tem especialmente a cara dos estudantes. Vão à luta que nós estamos com vocês. E eu termino por aqui. Muito obrigado.